Pessoal, existe a vivência na nossa trajetória dos reencontros, mormente as situações em família, onde nós temos aí, Consuelo Emmanuel traz em Pensamento e Vida, um essencial centro dos nossos agradáveis ou desagradáveis reflexos que o pretérito nos devolve de volta. E acaba que, quando a gente considera, por exemplo, um pioneiro espírito de evolução, que é trazido como um ambiente, ele supera de imediato esse mental clima, porque ele atende à renovação qual ele se faz intérprete. Mas quando a gente fala da esmagadora maioria, considerando a situação de um orbe de prova e de expiação, nós temos a nossa posição na vulgar campo da luta. Porque acaba que cada um de nós estamos ajustados provisoriamente ao raio de ação que sejamos capazes de desenvolver. E somente gota a gota, homeopática, que nós vamos ultrapassando o horizonte, o qual já estendemos os reflexos que digam respeito a nós. Visto que tudo que nós temos de reflexo que chega até nós, na verdade, estamos recebendo de volta algo que houvéramos plantado no progresso. E nesse sentido, a gente acaba que nos percebemos em diferentes situações, e nós temos N partilhas de situações assim dentro de família, seja de ciúmes entre pai e filho, filho e pai, entre o casal, entre a mãe e a filha e vice-versa, entre irmãos, inclusive envolvendo situações de dominação, em que um constrange o outro a uma situação de prisão mental, e outras diferentes situações de variado porte que acontece ali entre pessoas de um mesmo núcleo familiar e tem a ver com reflexos que o nosso pregresso está devolvendo para cada qual, naquela roda samsara ali. Porque a roda samsara do destino de cada qual vai ter a ver com as memórias, com as lembranças que eu gravei no meu destino com as minhas ações, felizes ou infelizes, que realizei até aqui, que foram perpetradas por mim. E nesse sentido, quando a gente considera o primitivo homem, ele não vai de improviso se afastar da tábua própria, mas vai precisar renascer nessa tábua mesma, muitas vezes. E se a gente pegar um homem civilizado relativamente, ele se demora um tempo longo no plano racial em que assimila as experiências de que ele tem carência, até que essa soma de aquisições o recomende a realizações diferentes. Então, é algo que vai acontecer de forma gradativa. Inclusive porque nós estamos aqui sendo convidados para uma melhoria íntima. Por isso que, a cada qual segundo sua obra, traz a melhoria que eu consigo fazer em mim mesma, vai refletir naquilo que vai ser devolvido para mim, a cada passo que eu der. Nesse sentido, que quando a gente pega, por exemplo, a esfera do consanguíneo grupo, o espírito reencarnado ele vai seguir ao encontro dos laços
dos afetos que houver entretecido para si próprio na mental linha em que se lhe caracteriza as tendências próprias. Por isso que a própria questão dos reencontros, encontros que acontecem aqui, tem a ver com essa costura dessa linha mental que eu fiz, e isso são as minhas tendências, os meus pendores em ação. Porque é através dos meus pendores, das minhas ações, das minhas realizações e dos meus entretecimentos que eu vou gravando na minha sorte, no meu destino, na minha roda samsara, as experiências. E nesse sentido, isso vem ao meu encontro através das interações que acontecem enquanto nós estamos encarnados. Porque o indivíduo, ele pode se esconder onde for. O resultado da sua obra o procura e o encontra, para lhe entregar esse resultado. Por isso que é algo que nós estamos fazendo essa costura e acaba que nos mostra que a psicológica hereditariedade é, de algum modo, a aglutinação natural dos espíritos que têm afinização recíproca nas atividades mesmas e inclinações. Então, a gente tem a questão da hereditariedade, que é orgânica, mas quando a gente fala de um núcleo familiar, vigora aí a hereditariedade psíquica. E isso é a aglutinação que vai acontecer de acordo com pendores parecidos, devido a inclinações e atividades daquele grupo que se une ali, de alguma forma, de algum porte. Inclusive, gente, nós temos aí o desenvolvimento do ramo da epigenética, onde a minha mente, ela é capaz de modificar as expressões do meu ser. Até mesmo quando a gente considera suplantar uma informação genética. Porque às vezes o indivíduo, ele pode ter uma tendência genética para depressão, mas a minha fé que movimenta minha vontade para que esta crie um querer robusto, inquebrantável, para estar bem e com isso conseguir produzir utilidade, isso suplanta aquela informação genética de um gene alterado que leva à depressão. E isso é que é epigenética, porque acaba que a parte de genes e as informações que eles trazem organicamente, isso não é veredito e não dá o vaticínio final. E tem aí uma percentagem de 20% naquilo que manifestamos. 80% tem a ver com o que eu faço com isso, enquanto uma ação do meu espírito, que inclusive modifica, modula, transubstancia os elementos orgânicos que eu trago em dada direção. Então, a gente tem aí, na atualidade, estudos robustos sobre epigenética, e quando a gente fala essa questão da epigenética mental, é essa transformação que a minha vontade faz nos elementos de que eu disponho, que vai alcançar os códigos genéticos com as orientações e diretrizes que eles dão para produzir uma substância. Por isso que vai variar de cada qual as alterações que o organismo vive, enquanto um todo, espírito, mente e corpo, porque vai variar a maneira como eu lido com isso.
e a epigeneticação que eu faço dos meus elementos. Porque a vontade é esse motor que cria uma força que é capaz de gerenciar os nossos elementos em dada direção. Por isso que, se a gente pegar, por exemplo, um artista grande ou um preeminente herói, eles podem nascer numa estranha esfera aos sentimentos nos quais se avultam. Nesse caso, nós vamos ter a manifestação do pacientemente elaborado gênio, no bojo dos milênios Eva afora, impondo os reflexos da sua individualidade em criativo trabalho gigantesco. Então, a gente tem aí, no caso desse espírito, que no bojo dos Evos foi elaborado para uma ação em que ele é genial naquilo, seja a questão da música, seja na tecnologia, seja na mediunidade, isso vai trazer um espírito que já teve aí muitas experiências aperfeiçoadoras e que, nesse sentido, ele pode até nascer no ambiente aquém da sua envergadura moral e que fica, em relação ao avultamento da sua evolução, em desalinho. Porque, nesse caso, você tem alguém mais evoluído no ambiente onde os indivíduos ali são menos evoluídos. Mas isso vai trazer a trabalho, o talho que esse espírito já realizou portar dentro da alma, então ele já vem não com os constrangimentos de reencontros difíceis, mas de certa forma numa condição mais tranquila, até mesmo facultando a ele um caminho mais tranquilo para os trabalhos que ele se comprometeu enquanto na área daquilo que ele genializa. No entanto, quando a gente considera habitual senda, o doméstico templo ele vai reunir aqueles que se retratam e se reflexam uns nos outros. Inclusive porque vai trazer exatamente o chamariz, que é aos meus pendores e os meus feitos, para reencontros similares. Então, se a gente pegar, por exemplo, a questão de uma família de músicos, ele vai recolher com mais facilidade companheiros da divina arte em sua descendência. Porque a gente tem, às vezes, aí no astral, antes desse espírito reencarnar, espíritos que lhe incentivavam o burilamento musical e que, quando ele reencarna, depois que esse indivíduo casa, esses espíritos no astral que junto com ele trabalhavam na área da música voltam como seus filhos para próximo dele, continuando a ajudá-lo nessa música. E isso vai trazer a questão do recíproco reflexo para continuar o trabalho em que se houver empenhado através de numerosos séculos. Então, a gente tem essa situação validada tanto para médico, comerciante, agricultor, professor, poeta, escultor, político, que se dão as mãos no culto dos valores melhores do afeto e que continuam nos genes da família, fazendo a preservação para si próprios mediante o comum trabalho e segundo a lei do renascimento na Terra, o evolutivo patrimônio que se exprimiram no tempo e no espaço até aqui. Inclusive porque, à medida que o espírito ele vai evoluindo, ele vai tendo aí um divisamento diferente de passado, presente e futuro. É como se ele fosse adentrando o futuro. Porque
Quanto mais a gente burila moralmente e deixamos ações boas por onde passamos, mais a gente vai ascendendo em relação ao tempo e espaço. Então, a gente tem um divisamento diferente, tanto da questão do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Se a gente pegar a situação do Chico como um espírito aí superior que esteve encarnado entre nós, até agora mais de 550 livros aí publicados, fora as biografias que foram feitas, usando a sua trajetória, os livros que foram feitos dos seus livros. Então, a gente tem todo um arsenal bibliográfico, trago a lume, através da sua mediunidade ínclita. Ele tinha uma perspectiva de futuro diferente da nossa. Inclusive, nos aspectos de situações que, às vezes, ele pressentia nas pessoas com as quais ele conversava, inclusive da forma como a pessoa ia desencarnar. Trazendo aí essa situação à tona, onde quando o espírito ele chega num ponto da angelitude, arcanitude, vai acontecer que eles já não estão no espaço e no tempo como nós. Porque o tempo e o espaço, como nós entendemos, ele acontece para espíritos inferiores. Quanto mais o espírito ele ascende moralmente e se burila, chega num ponto que ele já não está submetido ao tempo e ao espaço, como nós conhecemos. Ele está numa outra dimensão inabordável para nós. Até mesmo quando a gente considera a questão do universo. Nós, enquanto terráqueos, entendemos o universo enquanto uma afirmação que é feita aqui. Sabemos que existem os universos paralelos, os multiversos, mas existem os além-universos, que nós não abordamos, nem para definição, puramente de letra, porque ainda é desconhecido, inacessível para nós. Se a gente considerar que Jesus, quando ele faltava 4.000 anos para ele encarnar na Terra, ele desceu para o universo, ele estava num local fora do universo, acima, ele desceu para o universo e começou a percorrer o universo. E quando faltava 1.000 anos para ele encarnar entre nós, ele iniciou uma preparação massiva para estar entre nós encarnado. Então, um espírito de envergadura crítica como Jesus, ele não está submetido ao espaço e tempo como nós estamos, inclusive nem considerando o universo, ele está acima de toda essa agremiação de universo, de astros, de planetas, de estrelas, de sistema solar, de galáxia, como a nossa que é a Via Láctea, porque existem trilhões de galáxias, só considerando aqui o espaço que nós entendemos, enquanto esse universo que nós podemos ter algum tipo de abordagem com isso, mesmo que pífia. Então, é uma situação que vai nos mostrar que, enquanto espíritos encarnados na Terra, nós estamos sob injunções de espaço e de tempo, que à medida que a gente vai evoluindo, vão sendo soltadas de nós. E a gente passa, inclusive, a ter uma nova abordagem com o futuro. Nesse sentido que, se nós considerarmos, por exemplo, os dipsômanos, que tem a ver aí com a questão relacionada ao vício da bebida, cleptomaníaco, que está ligado a roubo. Se a gente considerar, por exemplo, os delinquentes de todo porte e os doentes de moral ordem, eles vão nascer
em ambientes em que comunga espiritualmente provas e deficiências, porque muitas transeadas inteligências se ajustam ao genético campo daqueles que lhes atrai a companhia, por força dos menos dignos sentimentos ou das deploráveis ações com que se oneraram perante a lei, pedindo aí reparação, que é quando a gente se reabilita perante a lei. Agora, eu só reparo uma situação de falha que eu realizei quando eu, no meio de uma expiação, acerto. Então, as expiações, elas vão acontecer em repetições daquele mesmo tipo, quantas vezes foram necessárias, até que eu consiga acertar. E mesmo, gente, quando nós estamos fazendo esse avanço numa interação expiatória e que nós estejamos conseguindo acertar e nos reabilitarmos perante a lei, nós vamos continuar experimentando provas daquele tipo. Não significa que aquilo não vai me procurar mais. As expiações, elas vão acontecer até que eu acerte, então eu me reabilito perante a lei e reparo a situação, mas eu continuarei sendo provada e testada em aferições subsequentes. Por isso que, quando a gente fala a questão das ações deploráveis com as quais nós nos oneramos, elas vão realmente exigir de nós resolução, reparação. E nesse sentido, a familiar tara é resultado de conjunção de débitos, de karmas, que nos situa no genético plano enfermiço que merecemos à face dos compromissos nossos com a vida e com o mundo. Dessa forma, somos impelidos e é colocado de forma compulsória sobre nós o padecimento de retorno aos nossos tóxicos reflexos através de pessoas da nossa parentela que vão devolver esses tóxicos reflexos para nós por processos de sofrimento aflitivos. Então, a gente tem no doméstico grupo tantos laços de alegria e elevação que nós já houvéramos conseguido tecer via o amor vivido louvavelmente, mas também teremos as algemas de aversão e constrangimento, nos quais de volta recolhemos os inquietantes clichês que nós mesmos houvéramos plasmado na memória do destino, da sorte, da nossa roda sansara, e que necessitamos desfazer, à custa de sacrifício, trabalho, humildade, paciência. Novos recursos com que faremos a produção nova dos espirituais reflexos, suscetíveis de anular os efeitos da nossa anterior conduta infeliz e conturbada. Por isso que, se considerarmos aquilo que eu estou plasmando no meu sansara, na minha sorte, à medida que eu vou sendo feliz nisso, enquanto novos elementos bonosos que eu trago para substituir os antigos, isso vai, então, tendo a capacidade de propalar reflexos melhores. E somente esses melhores reflexos vão anular o anterior, malsão. Por isso que a questão das nossas vivências vai dizer também de um caminho onde eu estou com a minha conduta refazendo os reflexos melhorados ou piorados. Que aí, nesse caso, é uma escolha minha
E que nesse sentido é que quando a revolta ela acontece, ela inutiliza nossos esforços. Porque se a gente considerar uma pessoa que esteja num grupo doméstico em que ela esteja se sentindo ali atacada e prejudicada. Nessa condição, desse ambiente em que ela está, se ela tiver resignação, resiliência, humildade, ela vai conseguindo, mesmo que de forma custosa, construir novos areais mentais de bênção, de luz. Mas se ela se revolta, chuta o balde, vai acontecer que, ao invés de naquela situação ela fazer uma edificação de um reflexo elevado, ela vai acabar fazendo edificação de um reflexo de um espelho deteriorado, que vai se somar de forma exponencial com aquilo que ela já traz de podre do seu pregresso. Por esse motivo que a questão de uma vivência que esteja acontecendo por alguém no ambiente onde ela mora, se encontrar nela à disposição para construir novos reflexos, que tenha potência para anular os reflexos antigos ruins, isso vai acontecer. Mas se ela começar a se vitimizar, a colocar as possibilidades que ela traz para vencer nessa vilegiatura e construir um novo destino, um novo reflexo, entregar isso para os outros, acaba que ela vai fracassar. Agora, se eu tomo na minha mão as minhas possibilidades, a chave do meu destino, e assumo a responsabilidade por construir esses reflexos novos, então eu conseguirei avançar. Se a gente considerar, por exemplo, alguém ali naquele ambiente doméstico que esteja prejudicando outra, acaba que esse indivíduo ele está se onerando perante a lei de causa e efeito, mas se eu persisto na plantação do bem, eu estou construindo para mim um destino melhor. Então, se eu persisto nisso, eu vou para uma outra situação melhor, e esse indivíduo morando junto comigo que persiste em me prejudicar, ele vai ter que viver expiações para que ele possa reparar a sua consciência perante a lei de causa e efeito. Já não mais comigo, porque eu já vou me elevar para outro padrão, porque consegui persistir na plantação do bem. Por isso que a questão da conduta mental que a gente tem é que vai dizer do reflexo que eu estou construindo, do espelho que eu estou entregando para mim mesma, porque a cada passo eu vou ter um reflexo, um espelho daquilo que eu estou deixando por onde passo, no qual eu vou ser confrontada com isso, de alguma forma. Por isso que, quando é falado a questão da postura que nós assumimos diante da vida, isso vai dizer daquilo que estaremos espelhando. E Jesus, por saber disso, ele já nos traça o caminho da renúncia, da humildade.
em que ele nos conclama a fazer da nossa ensancha nessa vilegiatura uma plantação de bênção. Nesse sentido que, inclusive, quando nós consideramos a questão das situações que acontecem quando o indivíduo ele deseja seguir na gleba do mestre, tentando dissuadi-lo daquele caminho ou constrangendo a abandonar a tarefa. Então, a gente tem, num primeiro momento, a nossa família, que é um desafio que nós precisamos transpor, e que se a gente consegue fazer isso na caridade, nós vamos ser convocados para o trabalho, além família, que vai alcançar aí a humanidade, e que, à medida que eu vou sendo fiel a esse trabalho, eu vou encontrando também dificuldades, seja ali no centro espírita, ou no templo religioso que for, seja no trabalho do ganha-pão. Nós estamos encontrando desafios que precisaremos superar no passo que damos, na esquina que formos. Isso, na verdade, vai trazer para nós que o esforço elevacional, ele é uma responsabilidade minha para comigo, no ambiente que eu tiver. Porque eu posso complicar a minha situação e aí acontece que, se eu não dou conta de viver o que Jesus me pede no ambiente com 5, 6 pessoas, como eu vou conseguir fazer o trabalho do bem com uma multidão, um populacho? Então, se eu fracasso nas minhas boas intenções, na produção de um reflexo bom no ambiente familiar, na verdade, demonstra a minha inaptidão para assumir um trabalho com um grupo maior de pessoas. Por outro lado, aquele que consegue de forma heróica, hercúlea, a golpe de sangue próprio, vencer a si mesmo e plantar o nobre no ambiente familiar, na verdade, ele está aptando-se a si mesmo para um trabalho maior. Porque aquele que é fiel no pouco, a ele vai ser confiado mais. Agora, se eu não consigo ser fiel nem naquele pouquinho, que é a convivência com 7 pessoas ali onde eu moro, eu não vou ter confiado a mim um trabalho maior. E, infelizmente, eu estou perdendo uma chance bendita de deixar coisas boas aqui. Quando nós tivemos a nossa reencarnação acontecida, o único objetivo de vir para a Terra novamente é fazer o bem. E a única coisa que nós vamos deixar aqui, quando a gente for embora, é o bem que a gente tiver feito. Eu não vou levar comigo uma célula que descamou da minha pele, um fio de cabelo. A única coisa que vai comigo para o pórtico do além-túmulo é o bem que eu tiver feito. Por isso que, quando a gente considera a questão daqueles que estão mais próximos de nós, é também uma ferição, uma prova para nós, um teste. Porque, de acordo com a maneira que eu lido com aqueles que estão mais próximos de mim, diz da minha capacidade ou não de assumir trabalhos outros, com mais pessoas. E se eu venho a fracassar, eu sou a única prejudicada, enquanto daquele trabalho específico eu poderia ter assumido. Porque o trabalho que nós fazemos tem substituto se eu fracassar. Como quando Kardec foi assumir o trabalho da codificação e que ele perguntou para os bons espíritos: e se eu não der conta? E se eu fracassar? E foi respondido para ele:
Se você fracassar, nós já temos alguém que vamos preparar para te substituir. Então, o único que seria prejudicado se Kardec fracassasse seria ele mesmo. Naturalmente, que toda a obra ciclópica que ele deixou, a própria codificação, todos seríamos prejudicados, porque nós bebemos dessa fonte cristalina, crística, visto que o Cristo está na timão conduzindo nossos navios, mas se Kardec ali não desse conta da tarefa, alguém iria substituir, a tarefa ia ser realizada. Por isso que a responsabilidade que eu tenho com o meu processo é minha. E a tarefa que poderia ser confiada para mim, para realizar algo de bom, se eu fracassar, alguém vai me substituir. A tarefa vai seguir. Quem vai ter sido prejudicada é eu, que não tive aptidão mental suficientemente limpa para abraçar aquilo que foi pedido de mim e realizar. E nós somos observados a todo momento. Então, se a gente considerar, seja dentro das nossas casas, no nosso trabalho, nossa convivência na rua, nós nunca estamos sozinhos. Os benfeitores nos avaliam, analisam os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, ajuizam da nossa aptidão para continuar levando um dado trabalho ou para assumir algum trabalho. Eles pedem contas de nós, daquilo que estamos fazendo. Então, se a gente considerar um trabalho no Espiritismo, na verdade, os encarnados, eles são instrumentos, apesar de nós. Porque o trabalho ele é levado pela espiritualidade maior que realiza aquele trabalho, sob o timão do Cristo. Então, quando eu assumo algum trabalho na leira do bem, eu presto conta daquilo que eu estou realizando, diariamente. E se eu falho, eu sou a única responsável por isso, é eu que tenho que dar conta de consertar. Caso contrário, eu vou estar inapta e vou acabar perdendo aquele trabalho. Vai ser dado para alguém que demonstre aptidão moral. Por isso que quando trago aqui para nós a questão da nossa atitude nobre, digna, da conduta mental que nós precisamos tecer e sustentar, a partir aí de uma fé robusta, que movimente uma vontade capaz de alavancar uma força, que faz um querer potente para que aquilo que nós estamos desejando realize, vai dizer também de onde nós conseguimos chegar. Porque se a gente pegar, por exemplo, a nossa vilegiatura, desde que a gente entrou aqui num corpo de carne, e aonde nós podemos chegar, diz dessa questão da atitude mental, que um tem, outro não. E isso até para as coisas da terra. Como uma moça que ela tinha o desejo de passar num concurso, ela tinha formado na área de direito, e ela estava estudando para fazer um dado concurso muito concorrido, e ela começou a fazer uma mentalização. Ela tinha uma vida de oração, e com essa mentalização ela costumava enxergar ela dando conta de passar naquele concurso, enquanto um pensamento positivo que ela foi nutrindo, ela colocava em oração a situação, mas ao mesmo tempo ela estava com uma atitude mental favorável para que aquilo acontecesse. Daí aconteceu dela fazer esse concurso e conseguir passar. E quando ela passou, ela disse que ela se percebeu na mesma situação em que ela mentalizava ela mesma antes. Porque a nossa mente, ela cria, ela é uma onda eletromagnética com velocidade acima da luz, e com ela eu posso me elevar ou me rebaixar. Existe um experimento que quando a gente coloca alguns grãos de arroz num pote com água e fecha,
E você faz isso com 2 potes. Você põe um pouco de grão de arroz num pote com água, fecha, e no outro pote com água e fecha. E num pote, você emite pensamento negativo. Você marca o pote que você está emitindo para ele pensamento negativo por alguns dias. E em outro pote, você emite pensamentos positivos. Depois de passar uns dias, a gente percebe a diferença entre o pote que a gente emitiu o pensamento positivo do pote que a gente emitiu o pensamento negativo. Porque o nosso pensamento, ele age na direção do que nós estamos pensando. Ele realiza. Inclusive nos comprometendo ou nos reparando. Nesse sentido que aquilo que eu ideio, que eu mentalizo, que eu penso, sinto, é o que vai derramar daquilo que eu falo, daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu faço, porque o que eu vejo não é aquilo que está diante de mim, é aquilo que eu escolho ver. Se eu escolher ficar com a melhor parte, eu vou ver o que é bom e vou assimilar o que é bom. O que é ruim vai passar despercebido para mim. A questão da audição. Ouvir e reter o que convém, o que vai me ajudar. Aquilo que não edifica, eu me faço surda aquilo. É indiferente para mim. Da mesma forma, a questão da palavra. Eu posso falar algo que vai construir e aquilo que não for edificar, que for levar algum tipo de cisânia, de prejuízo para outro, eu silencio. Então, até mesmo os nossos sentidos, eles vão captar aquilo que o nosso espírito escolher. E daí, o que eu vou ouvir, ver, sentir, não é aquilo que está em torno de mim, é aquilo que eu escolho. Ver, ouvir e sentir. Porque é porta dentro da alma. Quando a minha vontade ela está no comando dos meus elementos. Nesse sentido que, a partir do momento que nós fazemos esse areal, nós focamos. Porque aí tem como, então, eu ter essa férrea disciplina que me faz focar no que importa. Por isso que, se nós conseguimos nos embrulhar nas vibrações da oração, insistir no edificante serviço, inclusive porque, gente, até mesmo quando nós falamos de um trabalho no bem, nós recebemos insinuação de que estamos tomando conta de todo o trabalho, não dando espaço para outro. Existem situações que vão tentar nos convencer da nossa derrocada, para que a gente desista. Se eu não encontrar dentro de mim a força e os estímulos edificantes, eu paro, prejudicando meu processo. Nesse sentido, aonde está o ânimo, o êmulo, o desejo e o realizar é dentro de mim. Por isso que nesse processo o autoconhecimento ele é tão importante. Porque à medida que eu me conheço e a juízo de onde eu realmente estou, evolutivamente falando, eu consigo movimentar melhor os elementos que disponho. Então eu tenho que ter um ajuizamento disso, mínimo. E, de preferência, que eu vá aprimorando isso. Porque quanto mais eu me conheço,
mais eu consigo compreender as minhas falhas, as minhas deficiências, as minhas forças, os meus dons, os meus pendores. E nessa percepção eu consigo me realocar melhor naquilo que eu me movimento, no espaço e no tempo. E com isso eu consigo otimizar o que eu produzo. Então, a questão de autopercepção e de divisar aquilo que eu já construí de bom, aquilo que eu ainda trago de sombra, isso também vai me ajudando até mesmo a lidar com os reflexos que acontecem e com os espelhos que eu encontro. Inclusive porque essa questão, por exemplo, da antipatia, constrangimento e aversão, acaba que uma pessoa que não tratou de forma adequada a sua autoabordagem, ela pode ter uma antipatia em relação a outra pessoa que na verdade é um espelho dela mesma. Ou do que ela gostaria de ser. E como ela não consegue ser aquilo que ela percebe no outro, ela acaba que reage antipatizando, agredindo. Por isso que quanto mais eu trato as minhas questões, me conheço, confronto as minhas atitudes, mentalizo o que vale a pena, o nobre, e deixo coisas boas por onde eu passo, menos risco eu tenho de experimentar uma repulsa por alguém, uma antipatia, porque eu vou sendo tomada pelos sentimentos da caridade, clemência, compaixão. E em sendo assim, a gente vai então conseguindo fazer essa vitória sobre nós mesmos. Porque alguém que está bem ambientado dentro de si mesmo, que consegue realizar as corrigendas em si mesmo que precisa, ele não tem necessidade nem sente repulsa por quem quer que seja. Porque ele ambienta a caridade em si mesmo. Então é isso que ele distribui. Quando eu sinto aversão por alguém, na verdade é porque eu estou com uma situação dentro de mim mal resolvida. Por isso que Jesus ele vai nos trazer essa bandeira. Porque à medida que eu consigo fazer as soluções dessas questões dentro de mim, eu vou sendo capaz de amar o adversário, de fazer bem aquele que me prejudica, de orar por aquele que gratuitamente me calunia, persegue. Nesse sentido, é um trabalho portar dentro da alma. E que eu vou demonstrar isso na prática, primeiramente com aqueles que estão mais próximos. Na pauta daquilo que eu demonstro, vão sendo confiados para mim trabalhos outros. E que eu continuarei sendo testada naquilo que eu estiver fazendo e prestando conta. Por isso que nós precisamos trazer para nossa conduta a questão da proporcionalidade, relatividade, razoabilidade, previdência. E ao mesmo tempo, gente, a cautela para não cairmos em armadilhas. Porque aquele que estiver conseguindo produzir um bom fruto, ele tem
cilada armado para ele. É eu que tenho que saber desviar. Nós estamos num orbe em que a tentação nos encontra, a obsessão, a provocação. É eu que tenho que dar conta de seguir me fortalecendo. Porque essas situações, elas estão em torno de nós o tempo todo. E vem ao nosso encontro em espelhos e reflexos. Se eu estou bem resolvida comigo mesma e estou conseguindo viver o amor, eu vou conseguir sem maior dificuldade transpor esses tropeços, esses óbices e seguir. Mas caso contrário, eu tropeço numa pedra dessa, caio, e isso vai comprometer o meu processo. Até porque existem determinados espreitos obsessivos que ficam guardando ocasião para nos cair. Às vezes o obsessor ele não encontra de imediato, quando ele olha para mim, por onde ele vai agir para poder me tropeçar. Então ele fica esperando, de forma indormita, aguardando uma ocasião em que ele possa agir para poder me fazer cair. E se ele consegue me fazer cair, ele sai de cena e esfrega na minha cara que eu fui a única culpada. Nesse sentido, se existe um espreito indormito em relação a mim para me fazer cair, eu é que preciso vigiar, orar. Porque nesse ponto chegado, vai cavar ocasião para isso. Então o obsessor, ele fica nesse espreito. Se ele não vê uma situação que ele possa usar, ele cava, ele cria uma situação, que é essa questão de uma armadilha, para que eu, caindo, ele possa chumuscar na minha cara que eu fui a única culpada, que aí ele se afasta. É como acontece, por exemplo, nas situações suicidas. Às vezes o indivíduo, ele está sendo espreitado e assolado, pressionado pelo obsessor para colocar aquele varal no pescoço e se enforcar. Daí o obsessor fica pressionando até que o indivíduo, ao colocar aquele varal no pescoço e conseguir se enforcar, aí o obsessor se afasta e chumula na cara do autoexterminador que ele foi o único responsável e culpado por ter se matado, enquanto o organismo físico, porque o espírito continua. Então o obsessor, ele fica nos pressionando até que a gente caia. Eu é que tenho que continuar de pé pela minha força. Ele fica pressionando. A hora que o indivíduo cai no que ele está tentando, ele se afasta. E aí aquele que caiu entende que ele é o único que participou da própria queda. Por isso, gente, que novamente nós voltamos para os pés de Jesus. O nosso amigo incondicional, que tem nos acompanhado até aqui, que não nos abandona e do qual provém a força de que precisamos. Daí a questão do evangelho no lar diário, o hábito de ler assuntos nobres, que é a leitura edificante, ouvir palestras, conteúdos de vídeo que vão nos ajudar a ficar numa vibração boa, a tecer um pensamento elevado, a renúncia ao mal, o trabalho no bem, da utilidade, em que eu possa me doar, para que ao invés de doar a minha pior gratuidade, eu doe a minha melhor gratuidade.
E à medida que a gente vai conseguindo fazer essa proposta, a gente vai então nos robustecendo, nos fortalecendo para essa luta. Porque não nos enganemos, enquanto nós estivermos na Terra, a luta é renhida. E não há uma forma de nós nos evadirmos. Se eu desistir e sentar na calçada para chorar pequi, eu vou atrasar meu processo. Eu vou piorar minha situação. É como aquele boleto que, se eu deixo de pagar e largo mão daquilo, aquilo vai acrescendo de juros. Depois, quando aquele boleto eu olhar para ele para pagar, já vai estar muito pior a situação. A mesma coisa é o nosso processo aqui na Terra. À medida que eu persisto no bom caminho, eu vou quitando meus débitos. Eu vou pagando minhas prestações, a perder de vista, mas vou quitando. Mas se eu deixo o fardo no meio da estrada, me omito a continuar lutando e paro para chorar pequi, vai acontecer que só vai piorar aquela situação. E eu vou ter que resolver ela depois piorada. Então, antes eu já segui o caminho nobre que me propus e dar conta dele, porque aí eu vou facilitando o próximo passo. Porque aí então a gente vai percebendo com quantos paus se faz uma canoa, visto que o nosso tendão de Aquiles nos encontra e nos espreita. Mas, mesmo diante desse reflexo, desse espelho, e com as tendências, os riscos que nós trazemos, vou poder identificar um avanço. Por isso que Jesus, ele pôs o seu selo em todos aqueles que têm fé nele. Ele houvera-nos dito que com a fé transportaremos montanhas, considerando ali aquela semente de mostarda, que então, em germinando, a plântula fortificando e dando frutos, nós conseguiríamos fazer toda essa movimentação areal. E, nesse sentido, aquele que chora, que sofre, ele tem por amparo a fé, que é essa âncora. Então, ficará sob a égide do Mestre e não mais sofrerá enquanto o consolo que nós recebemos. Porque o bem que a gente faz num lugar é nosso advogado em toda parte. Por isso que a postura nossa de perdoar e insistir na plantação digna vai trazer para nós que o que eu estiver cultivando é isso mesmo que eu vou encontrando. Consono no parágrafo do recorte das crianças, em que Jesus, ele estava ali sentado junto a uma árvore e foram trazendo para ele criancinhas, para que ele orasse por elas, impusesse as mãos sobre elas. E os discípulos estavam repreendendo aqueles que traziam as crianças. Então Jesus diz: deixar vir a mim as criancinhas, não impeças elas de virem, porque o reino dos céus é dela, da criança, como esse emblema que ele nos traz. Porque a criança, ela traz para nós esse emblema da pureza,
da persistência. E quando nós temos esse espelho, esse reflexo do infante, Jesus remata dizendo para o jovem rico que se ele queria ser perfeito, ele teria que vender tudo que ele tivesse, dar para os pobres, e depois ele teria esse tesouro no céu, que é aquele tesouro que a gente procura, cava, depois que a gente encontra, a gente vende todo o resto por causa daquele tesouro. Então, tudo mais que a gente tinha, a gente vende para ir lá e comprar aquele tesouro, que mostra a alma desperta para a espiritualidade. E o moço ficou entristecido porque ele tinha muitos bens e ele não conseguiu fazer esse desvencilhamento. Por isso que quando nós fazemos essa cultivação dentro de nós, nós vamos também perceber que o tesouro dentro de nós é aquele que nós devemos cultivar. Enquanto as ações que nós realizamos com o nosso espírito. Nesse sentido que estamos aqui nessa oportunidade bendita e vamos ajudar o fraco, mesmo que o outro não fique contente com a nossa ajuda ou não queira recebê-la, ou esqueça o benefício que lhe oferecemos. Agora, isso fica mais em conta para Deus do que se nós fôssemos recompensados pelo reconhecimento daquele ao qual ajudamos. Porque quando nós somos pagos com ingratidão, isso é um teste, uma prova para a nossa perseverança em fazer o bem. Porque Jesus mesmo ele vai dizer para a gente se precaver de fazer as boas obras para sermos louvaminhados pelos homens. E para fazermos em segredo, enquanto porta dentro da alma esses movimentos, porque, caso contrário, já teríamos recebido a nossa recompensa. Então, quando o nosso objetivo é a nossa melhor gratuidade, nós vamos fazer o bem pelo bem e vamos ter diante de nós a gratidão por podermos servir. Por isso que nas situações em que a gente tem esse móvel por trás do devotamento, do desinteresse, do compromisso, isso vai nos permitindo, então, fazer esse areal.